Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Srila Prabhupada Ki. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasa Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Jnana Timirandasya Jnana Jana Shalakaya Chakshura Militam Jana Tasmai Sri Gurave Namaha. Todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribô, que bom, mais um dia estamos aqui tendo a oportunidade, a bênção do Senhor Krishna, por estar dando prosseguimento aos versos, do capítulo 7, o conhecimento acerca do absoluto do Bhagavad Gita. E hoje nós vamos estudar o verso 24. Então, Krishna, ele nos versos passados, disse que não era para adorarmos semideuses e outras coisas, outras pessoas além dele. Então Krishna, ele quer simplesmente que adoremos a sua pessoa suprema. Esse verso vai falar exatamente, Krishna vai estar se revelando como essa pessoa suprema. E Krishna também, ele está falando, que as pessoas que não têm inteligência consideram que outros seres de natureza superior, mestres ascensos, semideuses, outros seres, que consideram, que são iguais a Krishna, assim, sem inteligência. A inteligência que o ser humano tem é para reconhecer assim, completamente a superioridade de Deus, de Krishna, como a verdade absoluta, e oferecer unicamente a Deus a adoração devida, porque nós somos eternamente servos amorosos de Krishna. Essa é a nossa condição real. Nos Vedas se fala Sanatana Dharma, a nossa ocupação eterna como espíritos é servir a Deus em amor e adoração. As pessoas, se elas entendessem plenamente, assumissem assim, reconhecessem definitivamente a posição real da alma, Krishna nem precisaria vir aqui, falar o Bhagavad Gita. Mas aí Krishna tem que detalhar todo o conhecimento para que no final você simplesmente tenha que se render aos pés de lótus dele, adorando, unicamente, fazendo dele o único objeto de adoração. Então essa é a inteligência correta, que Krishna nos deu. Então nesse verso, Krishna está falando, o verso 24 do capítulo 7. Homens sem inteligência, que não me conhecem perfeitamente, pensam que eu, a suprema personalidade de Deus, Krishna, antes teria sido impessoal e agora assumi esta personalidade. Devido a seu conhecimento limitado, eles não conhecem minha natureza superior,
que é imperecível e suprema, né? Então aqui imagina, o próprio Krishna, ele está neste verso rebatendo todas aquelas filosofias que querem estabelecer que Deus é uma fonte de energia, que é impessoal. E Krishna nesse verso ele está falando assim, que essas pessoas também são sem inteligência, da mesma forma que uma pessoa que adora outros seres, né, que eles consideram superiores, como, por exemplo, os semideuses. Da mesma forma que Krishna está falando que se a pessoa considera ele como um ser impessoal, como uma luz, apenas como uma inteligência suprema que governa o mundo, sem compreender o lado pessoal dele, a pessoa absoluta, né? Então, naturalmente, essa pessoa é considerada por Krishna como uma pessoa sem inteligência. É isso aqui que Krishna ele está falando aqui, né? Que é devido a esse conhecimento, né, limitado, de não entender os aspectos, né, de Krishna, né? Krishna ele tem 3 aspectos. Ele é uma energia, ele é localizado, né, dentro de tudo, e ele é uma pessoa, em última análise. Essa pessoa absoluta chamada Krishna. E Krishna ele está vindo, né, a esse mundo pessoalmente, para revelar essa sua condição. E esse verso 24 está estabelecendo isso. Geralmente a pessoa, você pode provar com base na autoridade escritural, com base na instrução perfeita de Deus, quem é Deus. E Krishna, sendo Deus, essa pessoa absoluta, que fala para Arjuna, o Bhagavad Gita, nesse verso aqui, ele está falando que as pessoas que não o conhecem perfeitamente pensam que ele é uma expressão pessoal de uma energia impessoal, né? Essas pessoas pensam que a causa de todas as causas é impessoal e que Krishna é apenas a manifestação de Deus, né, como uma pessoa, dessa forma, né? Então Krishna nesse verso ele está rebatendo assim, completamente essa argumentação, mostrando que ele é a base da energia impessoal. Mais lá na frente, no capítulo 12, nós vamos ter essa argumentação de Krishna, né? Falando que eu sou a base do Brahman impessoal. Temos que ter essa noção principal, porque senão a nossa adoração a Krishna vai ser completamente assim equivocada, né? Equivocada, porque quem não conhece Krishna está especulando sobre Krishna, mas quem lê esse Bhagavad Gita como ele é, naturalmente vai entender a posição de Krishna e vai adorá-lo da forma correta, evitando assim adorar semideuses ou mestres, né, assim, que são dotados de poder por Krishna. Então Krishna está pedindo isso aqui nesse Bhagavad Gita. Inclusive os semideuses e os mestres ascensos adoram o Senhor Krishna. Alguns adoram a Krishna nessa forma impessoal, né? Que eles falam assim, que Deus é a fonte suprema, é o eu sou. Dessas maneiras assim, onde você não concebe Deus como um ser pessoal, mas como um verbo, né? Como um logos, ou como uma energia. Então essas pessoas, elas adoram Krishna ainda no primeiro estágio, né? Dizem que essa adoração
de Deus como uma energia, que é o seu primeiro aspecto de compreensão, é para as pessoas que ainda, né, não adquiriram esse conhecimento perfeito do Bhagavad Gita ou estão surdos em relação ao que Krishna está falando evidentemente aqui nesse verso 24. Então, se você quiser provar para alguém que Krishna é uma pessoa, você vai mostrar esse verso aqui, porque isso aqui é a autoridade de Krishna, e ele fala que se a pessoa não adora ele como essa pessoa absoluta, essa pessoa não está usando a inteligência de forma adequada, né? Então, inteligência, quando Krishna te dá uma inteligência, é para você reconhecer e se conectar com a energia pessoal dele. Essa pessoa, Krishna, também está presente no seu coração como Vishnu, né? Que é a super-alma, a Paramatma. Então, Deus, assim, ele é muito esclarecedor, né? Para que nós não tenhamos dúvidas, nem tenhamos que ficar interpretando, assim, como você vai pegar esse verso aqui que Krishna está falando. Que homens sem inteligência, que não o conhecem perfeitamente, pensam que ele, que é a suprema personalidade de Deus, antes teria sido impessoal e que agora assumiu uma personalidade. Esse verso é muito claro, muito claro. Então, se a pessoa não aceita isso, é porque ela ainda está pensando em Deus com o ego, está relativizando a pessoa absoluta com o entendimento de uma forma material. Ela acha que Deus não pode ter uma forma, porque forma é algo material. Mas Krishna explica que a forma material é um reflexo pervertido da verdadeira forma, que é a espiritual. Nós também temos atualmente, né, temos uma forma material. Mas essa forma não é igual à forma espiritual que nós temos no mundo espiritual. No mundo espiritual, a forma espiritual é igualzinha ao espírito. O espírito e a forma espiritual são a mesma consciência. E aqui nesse mundo material, nós entendemos que a forma material é diferente, né, assim, no sentido energético, do que o espírito, né? O espírito é a energia superior de Deus e a matéria é a energia inferior de Deus. Logo, nós, como espírito, estamos desfrutando aqui nessa forma material da energia inferior de Krishna, que é essa manifestação do mundo material. Quando Krishna vem a esse planeta, né, especificamente, e manifesta seus passatempos, e principalmente quando ele revela o Bhagavad Gita, ele está falando que na forma humana nós devemos adorar aos seus pés de lótus, entendendo que ele é Deus. Mas essa pessoa que ele está manifestando aqui entre nós é uma pessoa absoluta. Nós não podemos compreender a pessoa absoluta de Krishna com a nossa, assim, configuração intelectual relativa ou materialista, porque senão nós vamos atribuir os valores físicos e materiais a esta forma absoluta de Krishna. Entende? Mas na medida que sua mente vai se libertando dos conceitos limitados da energia material e você ascensiona a sua energia ao plano do espírito que você é, nessa conexão com a super-alma dentro do seu coração, você cria a condição interna onde Krishna pode revelar para você essa forma absoluta, esse entendimento dessa pessoa suprema, né, e absoluta que ele é. De modo que é lógico, né, é muito complicado tentar entender Deus com os sentidos materiais limitados, né,
Por isso que há uma prática espiritual dessa Kali Yuga, né? É apreciada a prática do cantar do santo nome, né? O Mahamantra Hare Krishna, entre outras práticas também de meditação, de estudo, de associação com pessoas superiores que estão passando o conhecimento, para que entendamos, né, definitivamente o que Krishna está falando, que eu sou a base do Brahman pessoal. É lógico que inicialmente é mais fácil entender esse aspecto de energia, achar que é superior à manifestação da pessoa de Krishna, porque a gente acha que essa pessoa é uma manifestação material igual a nós, né? Mas quando Krishna vem e revela que nós não somos essa manifestação material e que nem ele tem um corpo relativizado à forma material, mas que é a própria forma espiritual, original, primordial, absoluta, nós ficamos, né, cientes do que isso representa. E por isso, na forma humana, fazemos o sacrifício, né, o sadhana, a disciplina diária de estar meditando nessa forma suprema de Krishna, ou então meditando no seu santo nome, que também é absoluto. Ninguém pode pensar que o Mahamantra Hare Krishna é uma verbalização material, entende? O Mahamantra, ele é absoluto, assim como a forma de Krishna, ela é absoluta. Quando você canta o santo nome no estado de mente pura, você obtém a bem-aventurança máxima do Espírito, né? Você desperta o amor pleno por Deus, prema, quando você está cantando já numa fase avançada e purificada da sua prática espiritual. Então, dessa forma também você vai compreender nitidamente o Senhor Krishna, os seus passatempos, entendendo que tudo está dentro dele, ele está dentro de tudo, de modo que com o intelecto é praticamente impossível entender Krishna, e quem não consegue compreender Krishna com a intuição, com o espírito, naturalmente vai interpretar as escrituras, né? Ou fazer assim muita simbologia, ou estabelecer Krishna como um arquétipo assim divino, dessa maneira, né? E é muito simples. O Bhagavad Gita, o devoto entende, o devoto que está mais avançado entende que Krishna é Deus e que ele faz do impossível o possível, e ele vem aqui, ele se manifesta nesse mundo material. Esse mundo material é a mente de Deus, né? Então ele vem aqui, manifesta seus passatempos, ele revela o conhecimento, porque Deus é puro amor, pura bênção, né? Então por que Deus não viria e não se revelaria, né? Por que nós temos tanta, né, ojeriza, tanta antipatia por ver a manifestação pura de Deus? E aí você aceita isso. Essa aceitação significa que você se rende ao que Krishna está falando, né? Porque as pessoas estão se rendendo às suas especulações mentais, assim. E aí anos e anos se passam e nada é conquistado na vida espiritual, porque como que você pode avançar espiritualmente se você está interpretando o que o próprio Deus está falando diretamente aqui nesse Bhagavad Gita? Se você faz isso, você é considerado uma pessoa sem inteligência, conforme Krishna está falando aqui, que não conhece perfeitamente. E o Bhagavad Gita é o conhecimento perfeito de Deus, né? É o conhecimento real, é o conhecimento mais confidencial. Isso aí está no segundo verso do capítulo 9, né, do Bhagavad Gita, né? Vamos chegar lá, né? Vamos fazer o estudo até o capítulo 12. De modo que você tem que realmente começar a repensar qual é a posição de Deus na sua concepção
do que a divindade. Então essa personalidade, né, por isso que fala, a suprema personalidade de Deus é o Senhor Krishna. Só que quando Krishna vem, ele em nenhum momento ele intercambia assim materialmente com nada. Krishna é sempre espiritual, né? Já nós temos uma personalidade material, que é temporária, né? Não é eterna, é cheia de problemáticas, é infeliz, é insatisfeita, frustrada. Então essa é a personalidade que nós adquirimos por causa do nosso falso ego, porque nós esquecemos que somos o Espírito, esquecemos de Deus em nosso coração e esquecemos que nós temos também assim, uma personalidade espiritual, uma forma espiritual que vai intercambiar com Krishna no mundo espiritual os seus passatempos eternos, que são o que eles vêm apresentar, que Krishna vem apresentar aqui nesse mundo, né? Esses passatempos estão no Srimad Bhagavatam, no canto 10. Os passatempos assim, diretos assim, de Vrindavana, né? Então Krishna demonstra, né? Por que Deus não iria mostrar como acontece lá na sua morada? Entendeu? Krishna ele faz que tudo seja muito simples, né? Aqui em Kali Yuga, assim, ninguém quer estudar, ninguém tem tempo para meditar, você está totalmente envolvido com essa personalidade materialista. E aí Krishna, ele vem, assim, né, como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, e fala assim, toma esse processo aqui, ó. Já que você não consegue pensar em mim, nem consegue estudar sobre mim, canta o meu santo nome, que isso aí vai resolver, assim, mais fácil, né? Porém, na medida que você vai cantando, sua mente vai se purificando, Krishna ele vai se revelando, aí você vai tendo essa afinidade, essa simpatia natural para estudar o que Krishna falou, para meditar em Krishna, porque aí você entende que a razão da vida humana é fazer esse sacrifício, né, esse ofício sagrado de recuperar a memória espiritual, de se estabelecer em consciência divina e aí trabalhar a vida inteira nesse sentido de amor, né? Para que no momento da morte você possa abandonar essa forma física grosseira e a mental, né, sutil, totalmente consciente de Deus e voltar para o mundo espiritual. Adquirir, né, restabelecer seu corpo espiritual numa relação específica com Krishna. Lá no mundo espiritual, né, servo, amigo, parente, amante de Krishna, todas as relações que tem aqui nesse mundo material, tem lá no mundo espiritual. Quando você tiver a sua forma espiritual igual à forma espiritual de Krishna. Entende? Só que Krishna é o energético, ele é o centro supremo da existência. E nós somos servos eternos de Krishna. Mas no mundo espiritual você só pode estar lá se você tiver com um corpo espiritual. Não tem condição de ter um corpo material em Vrindavana, em Krishna Loka, em Vaikuntha Loka. Então todo o trabalho aqui, nessa forma humana, é a gente recuperar essa condição da pessoa espiritual que somos em relação à pessoa absoluta Krishna. Por isso Krishna vem a esse mundo, né? Krishna é amor puro, ele cria arranjos incríveis na sua existência para manifestar a sua realidade para nós. Entende? Porque, olha só, isso é muito incrível, porque Krishna ele não só fala sobre ele, mas ele se manifesta pessoalmente nesse mundo. Não é incrível isso? Aí as pessoas vêm e falam assim, mas Krishna não é uma pessoa, Krishna é um subproduto da energia que é a fonte de tudo. Aí a pessoa fala, não, mas está aqui nesse verso 24,
que Krishna está falando que as pessoas que não me conhecem perfeitamente pensam que eu sou um subproduto dessa energia impessoal, mas eu sou a base. A energia impessoal, ela é emanada de mim, ela está dentro de mim, e aí eu manifesto toda a existência espiritual e material a partir de mim, que sou o centro absoluto da existência, causa de todas as causas, sem causa, sem origem. Isso está além da mente, do intelecto, né, que quer relativizar tudo, que quer criar tempo, espaço. Assim, no mundo absoluto não tem isso. Tudo é onisciente, onipresente, onipotente. Tudo é consciência pura no mundo espiritual. Tudo é bem-aventurança. Mas aí a gente rejeita o que Krishna está falando e ficamos aqui vivendo como um falso ego nesse mundo, nessa personalidade material assim, que é muito sinistra, né? Uma pessoa vivendo como algo que é temporário, que não tem consciência, não tem conhecimento, sabedoria, realização nenhuma, e que é uma entidade que está sempre sofrendo, frustrada, né? Insatisfeita, fica julgando, criticando tudo, interpretando o que Deus está falando, ou então rejeita Deus completamente, não reconhece, né, que existe um agente supremo controlando toda a existência. E dessa forma falamos, mas a vida é lamentável, aqui é só sofrimento, aqui tudo é ruim. Mas claro, se você não está vivendo no espírito, e você está vivendo como algo que você não é, né? Pensando que é uma forma miserável e ignorante, que é a forma humana, né? Que a forma humana, ao mesmo tempo, ela é uma bênção, se você usá-la com a sua inteligência para se conectar aos pés de lótus de Krishna, né? Da sabedoria e do amor para com ele. Então a forma humana é maravilhosa, é a melhor forma que você está agora em mãos, você pode ter certeza disso. Mas se você usa a sua forma humana para se degradar ou só viver instintivamente como um animal, né? Então você vai se tornar pior que um animal, né? Porque o ser humano tem uma inteligência superior. Só que quando ela é usada de uma forma animalesca, a gente pode ver o mundo aí como é que está, né? Um mundo cheio de egos competindo entre si, ambiciosos, luxuriosos, irados, ninguém mede força para nada, né? Todo mundo humilhando, todo mundo desprezando, matando cruelmente outros seres vivos, assim, ninguém está para aí, assim. Isso é muito demoníaco, né? Isso aí é Kali Yuga. Kali Yuga é o lixo do lixo mental acontecendo. Mas você não precisa viver essa história, né? Se você agora está ouvindo esse verso aqui do Bhagavad Gita, se você está tirando um pouco do seu tempo para ouvir essa aula, significa que você não quer seguir nesse fluxo negativo da existência, que você está realmente disposto, né, interiormente a mudar essa circunstância onde você está encarnando tantas e tantas vidas nesse mundo material, pensando que é o João, que é a Maria, que é o Antônio, né, que é o Napoleão, que é o Hitler, que é Cleópatra, né, que é muito famoso, assim, tem muita gente que regride, acha ou que quer ser alguém famoso nesse mundo, e aí você vai encarnando e nunca está satisfeito. E nesse mundo material, quanto mais coisas você tem, mais frustrado você fica, né? Porque quando você realiza todos os seus desejos e não fica satisfeito espiritualmente, aí você entra mesmo na consciência do abismo material, né? Abismo, assim. Então a pessoa entra em depressão ou se suicida, porque se você já satisfez todos os seus desejos, então você está mais triste ainda do que quando começou a ambicionar as coisas materiais, então você fica num lugar sem saída, né?
Por outro lado, você pode usar isso para se render a Krishna assim, completamente, porque você já teve a ilusão, né, a realização da ilusão. Acho que não adianta assim, tentar possuir e desfrutar desse mundo sem reconhecer o proprietário supremo e o desfrutador supremo da existência, que é o Senhor Krishna, né? O Senhor Vishnu dentro do nosso coração. Temos que meditar. Então Krishna aqui ele está sendo enfático, né? Porque as pessoas têm conhecimento limitado, nesse verso está falando. Conhecimento, né, religioso, filosófico, materialista. Krishna está nos dando aqui o conhecimento real, conhecimento transcendental. Isso extrapola tudo a nível de instituição, de filosofias, de ideais, né? Krishna falando diretamente, isso é altamente assim importante, né? A coisa mais importante que é sair dessa limitação, a limitação do intelecto humano, né? Dessa forma humana você atinge um certo grau de entendimento das coisas, né? Vamos dizer assim, um entendimento mais humano, além do animal, mas tem um ponto além do entendimento humano, que é o entendimento espiritual. Aí que entra Krishna e o Bhagavad Gita, que eles fazem você usar a sua inteligência de forma correta. E quando você conhece Krishna e se rende aos seus pés de lótus, a sua inteligência se torna também ilimitada, porque na conexão com Krishna, a onisciência de Krishna se manifesta no seu interno. Então isso é muito elevado, né? Muito elevado, assim. As pessoas acham que tem que ficar buscando conhecimento só com a mente, assim, com os sentidos externos, né? E Krishna está falando, né? Fica quieto, para um pouco com essa mente louca, né? Essa mente que quer saber tudo do mundo. Aí Krishna fala, se você me realizar, automaticamente você realiza todas as coisas do mundo. Tudo passa a ter o significado real, porque tudo é manifestação de Krishna. Se você conhece a causa, automaticamente você entende todos os efeitos. Quando você compreende a relação de tudo com essa fonte suprema, que está dentro do seu coração, trazendo esse entendimento num aspecto mais de onisciência, né? A pessoa onisciente não significa aquela que sabe tudo, mas é aquela que entende que Krishna é a causa de tudo. Isso é a integratividade com um nível consciencial máximo, onde você consegue viver a sua vida percebendo tudo na perspectiva absoluta da existência. Desse modo, quando Krishna vem, e quando você estuda os passatempos de Krishna, ou quando você está lendo aqui algum verso de Krishna, é muito simples assim, ver o que Krishna está falando, né? Então, vamos fazer isso, vamos, né, cantar mais o Mahamantra, vamos nos desapegar mais desse contexto material que está relacionado com a nossa personalidade material, né, que é feita de corpo físico, né, astral, mental. Vamos ascensionar nossa energia para o nosso ponto superior. Então Krishna está falando, olha, o seu conhecimento é limitado. Eu estou dando aqui para você o conhecimento real. Assume esse conhecimento que eu estou te dando, né? Renda-se a mim como essa pessoa absoluta, entendendo que eu também sou a energia impessoal e que eu sou Deus dentro do coração de tudo, né? Porque nada pode existir ou acontecer ou se manter sem que Deus esteja presente dentro daquilo que está se configurando como existencial. Por isso que é Vishnu, né? É onipenetrante. Ele que está mantendo tudo. Está entendendo? Então Krishna está falando nesse verso, eles, né, essas pessoas que não me conhecem perfeitamente,
que tem a inteligência limitada, não conhecem a minha natureza superior, né? A natureza transcendental de Krishna, que é imperecível, entendeu? Imperecível, eterna. A pessoa de Krishna é eterna, é essa mesmo que está falando aqui agora esse verso para Arjuna. Imperecível, Krishna ele sempre vai ser Deus. Nos passatempos de Krishna, quando ele é uma criancinha, ele cria, né, essas são condições absolutas da existência de Deus, as idades também. Então Krishna sempre tem um aspecto de criança, tem um de menino, né, de jovem, de adulto, assim. Krishna só não fica velho, né? Dizem que ele não passa dos 16 anos. Mas, entende? Então é imperecível. Krishna, né? Eterno. E nós também somos eternos porque nós somos partes integrantes de Krishna e nós temos também uma forma espiritual eterna aqui e agora, nesse exato momento. Só que estamos esquecidos disso e escolhemos, né, absurdamente aceitar a influência de um falso ego, que nada mais é do que a mente assim ainda impura, manifestando uma personalidade material que tenta ambicionar e desfrutar de uma ilusão que é projetada pela própria mente desse espírito que está se auto-enganando a tantas e tantas vidas, ou seja, a tantas e tantas personalidades. E chegou agora, então, a hora que você vai despertar de toda essa historinha material, vai se render a Krishna, vai cantar o santo nome, vai meditar nos passatempos de Deus, vai deixar um pouquinho de lado, né, os hábitos, os vícios, os apegos materiais e vai praticar aquilo que se chama, né, o sadhana, o esforço, a austeridade para recuperar essa consciência. A não ser que você queira ficar aqui nesse mundo, assim, mais uns milhões de vidas, né, encarnando em várias personalidades, e aí sofrendo, e continua, né, reclamando, se lamentando, cheio de ansiedades, de medos, e aí continua nessa guerra aqui, né, de luz, de trevas, e aí uma hora os demônios assumem o poder, outra hora a hierarquia de luz assume o poder, e essa é a história do mundo material. Não há nada diferente aqui, é como se fosse uma novela, né? Só mudam os personagens, mas o sofrimento, o drama, assim, continua o mesmo. Então nós temos que realmente acordar, né? Despertar, aproveitar essa oportunidade da forma humana, onde agora estamos nos associando com o Bhagavad Gita, com pessoas que já estão num nível de entendimento superior, e acordar, né? Não ficar dependendo de ninguém, assim, porque o espírito em si, ele já tem Deus no coração, entende? Então Krishna está falando no Bhagavad Gita, renda-se a mim, porque na medida que você se rende, realmente, você já entendeu que eu, essa pessoa absoluta, Krishna, que tem aquela forma, né, com a pena de pavão no cabelo, a flauta, que está sempre, né, é como um vaqueirinho, né, numa de suas expressões, dependendo da afinidade que você tem com ele. Então Krishna fala, se rende para que eu possa me revelar para você. Porque se você está especulando, né, Krishna fala, se você está especulando sobre mim, se você está me vendo como uma energia, que não sou eu de fato, a energia é uma manifestação minha, essa energia impessoal. Então se você me vê realmente como essa pessoa suprema, e esse eu acredito que seja o conhecimento mais assim, importante para saber, porque é a base espiritual. Você tem que saber quem é Deus, como que é essa pessoa. Ele também deixou nessa Kali Yuga o seu nome, o poder absoluto no verbo. Então você pode recitar o nome de Deus. Tem que aproveitar tudo para escapar dessa matriz, porque a matrix nada mais é do que uma criação sua. Você não pode fugir ou sair da matrix, a não ser que você se renda aos pés de lótus de Krishna. Porque quem está mantendo a sua realidade é Deus dentro do seu coração. E Krishna te dá o livre arbítrio para você manter o que você quiser.
Mas aí ele vem, traz o conhecimento, né? Traz essa sabedoria aqui, você compreende, se rende a ele, então Krishna tira esse véu de Maya, né? Da falsidade que você vive a sua vida, então você consegue se libertar, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. E essa verdade absoluta é a pessoa suprema, né? Ou a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna. É simples, né? Muito simples entender isso. O difícil é a rendição a Krishna, né? Krishna fala, né? Samahatma Sudurlabha, tal grande alma que se rende a mim nesse mundo material é muito rara, porque o falso ego, ele é terrível, né? A mente, ela é terrível, né? A nossa pior inimiga. Krishna fala isso no capítulo 6 do Bhagavad Gita. Pior inimiga. Mas por que não usar a mente como nossa amiga, já que ela é um instrumento para usarmos em nosso favor para criar uma realidade onde almejamos, né, o tempo e o espaço necessário para nos dedicarmos espiritualmente nessa forma humana, para acordar a nossa consciência e nos prepararmos adequadamente para voltar para o mundo espiritual, o reino de Deus, a morada do Senhor Krishna. Então Krishna termina falando, né, que a natureza superior dele é imperecível e suprema, né? Suprema, não é assim, pela uma simples manifestação, é o que há de mais supremo, é a natureza superior de Krishna. Entende? Suprema, vamos, né? Vamos meditar Krishna como o centro de tudo, né? Esse nome Krishna significa que Krishna é o supermagnético. Ele é um ímã um ímã supremo, né? Que está atraindo todas as almas para ele, assim. E nessa forma humana é quando a gente toma consciência disso, que nós temos que nos atrair por Krishna e voltar para Krishna. Na forma animal você não podia pensar nisso, você ainda estava desenvolvendo a mente. Mas quando você chega na forma humana, você tem que desenvolver a sua inteligência, Buddhi. E quando a inteligência se desenvolve, automaticamente ela se conecta com Atma. E Atma se conecta com Superatma, né? Com Superalma, com Paramatma. E Paramatma você entende que é Krishna e é a porta, né? É a porta onde você entra para encontrar diretamente Krishna, porque não há diferença entre Krishna e Vishnu. Mas Vishnu é uma expressão pessoal de Krishna, funcional, né? Funciona aqui para manter a nossa realidade material ou ilusória. Mas Krishna, ele está mantendo lá no mundo espiritual a realidade mesmo, pura, amorosa, né? Bem-aventurada. Então, por que não ter um corpo espiritual e viver na realidade que é mantida diretamente por Krishna, onde, né, o Balarama também, onde tudo é o máximo, né? Você ir para um lugar supremo e não ficar aqui para um lugar miserável, onde tudo é ilusão, onde você está se identificando com algo que não tem nada a ver. Toda ansiedade, né? Nossa, mas amanhã, e o que está acontecendo, que eu tenho que salvar o planeta Terra, que eu tenho que fazer isso, assim, e vendo assim, a atividade maliciosa das pessoas, aí você também começa a interagir com todas essas negatividades, aí você fica baixo astral, depressivo, ou então vai se matar, né? Aí vai piorar mais ainda a sua existência assim, espiritual. Então por que não? Aceita que Krishna é a pessoa suprema, canta o nome de Krishna, né? Desenvolve a sabedoria de Deus e seja uma luz nesse mundo. Entende? Você é eterno. Isso aqui é só uma passagem besta aqui nessa forma humana aqui, que está atrapalhando assim, a sua felicidade. Mas ao mesmo tempo, o legal da forma humana é isso. Você tem que se perguntar, por que agora eu estou na forma humana, não estou mais numa forma animal? Porque você evoluiu no animal a um ponto de merecimento que você recebeu uma forma humana.
Mas agora na forma humana você vai usar a sua inteligência para viver uma vida pior que a de um animal, se degradar, né? Que o animal pelo menos não se degrada, né? Mas quando você usa uma inteligência superior, sem o propósito espiritual, que é por isso que Cristo não te dá essa forma humana, para você avançar espiritualmente. Mas se você usa como um ser animal, entende? Você vai se degradar completamente, né? Ou então, após a morte, você vai voltar a ser um animal, você volta para o estágio anterior. Cristo não fala aqui no Bhagavad Gita que isso acontece. Que quando você morre em ignorância, totalmente animalizado, inconsciência, uma pessoa assim, totalmente grosseira, densa, trevosa, assim. Então, você vai para o mundo, volta de novo para a condição animal. Isso aí é tão horrível, né? Imagina, agora você está na forma humana, abençoada, né? No Bhagavatam diz que até os semideuses desejam ter essa forma humana, assim, de tão abençoada que ela é. Então repense o que você está fazendo a cada dia, né? A cada dia, como você acorda, o que você está programando para a sua existência. Você quer ter outra existência, outra vida material, ou você quer sair dessa ilusão, dessa maia, dessa matrix e ir logo para Deus, viver essa vida maravilhosa que Krishna vem aqui demonstrar nesse mundo material, né? Quando Krishna vem, assim, a morada dele, Vrindavana também vem, e está tudo aí, ele mostra tudo, né? Lê o Bhagavatam, se aprofunda assim, um pouco mais nos passatempos de Deus, canta a japa com devoção, medita na forma de Deus também, nas instruções de Deus, muda o foco, né? Tá tudo aí, muda o foco, em vez de ficar vendo notícia negativa de televisão, esses filmes zumbiloides aí, doidos aí que passam na TV, em vez de ficar vendo novelas que só fala de drama, de valores assim, que não tem nada a ver, que são valores demoníacos que ficam inserindo na nossa mente, né? Então, em vez de ficar vendo essas coisas assim, ou cantando assim, muitas músicas que só fomentam assim, sexualidade ou agressividade, então, vamos cantar o Mahamantra, cantar o nome de Deus, né? Ler o conhecimento do Bhagavad Gita, que é o conhecimento direto de Deus, em vez de ficar lendo assim, tantas escrituras assim, que estão especulando assim, né? Vamos ler assim, o Bhagavad Gita, que Krishna está falando, esse é o conhecimento real, é o mais confidencial, né? Em vez de ficar se associando com pessoas que estão abaixando, né, baixando a nossa estima, assim, que estão nos levando para situações assim, perigosas, por que não se associar com pessoas elevadas, de luz, que já estão situadas, né, nessa consciência divina, na espiritualidade, que estão promovendo, né, o amor, a luz no planeta, né? Então temos que pensar assim, porque a gente está escolhendo viver uma vida miserável, porque é meio que um hábito, né? Você não consegue assim, se dissociar da sua luxúria, você quer estar sempre assim, gozando ao máximo nesse mundo material. E Krishna fala, você não vai gozar, você só vai sofrer. Mas se você estiver conectado com Krishna, então você não muda nada, mas aí sim você vai começar a experimentar a verdadeira felicidade, né? A verdadeira consciência, o seu significado existencial vai ser pleno, porque você vai estar em contato com Krishna, que é a onisciência dentro do seu coração, nessa forma funcional e pessoal do Senhor Vishnu, né? O Senhor Vishnu também tem uma aparência, né? Clica lá na internet Vishnu que você vai ver, tem 4 braços, né? Tem o elmo, apenas as flores, né? A guirlanda de flores. Então você medita dessa forma também dentro do seu coração, é a mesma coisa, né? Do que meditar em Krishna. Mas quando você entende Krishna, você já não, você medita em Vishnu, mas você deseja mesmo Krishna, porque você entende que ele é a causa, né, de manifestação pessoal de todos os Vishnus. E essa é a proposta de Krishna, né?
Eu sou uma pessoa absoluta. Venha se relacionar comigo em amor eterno e feliz aqui no mundo material. Saia dessa condição miserável onde todos os relacionamentos só trazem, né, misérias, conflitos, né, brigas, onde todo mundo está se identificando com essas personalidades materiais, né, feitas de carne, sangue, assim, de densidades que não tem nada a ver com o espírito, né? O espírito, coitado, ele está sofrendo. Então Krishna, como Pai amoroso, ele vem e tenta nos passar esse conhecimento real da existência do Bhagavad Gita, né? E agora estamos tendo a oportunidade de falar esse verso aqui 24, que é muito importante, talvez o mais importante, assim, porque Krishna está se estabelecendo como essa pessoa absoluta em última análise, né? Então, para terminar aqui, eu vou falar o significado de Srila Prabhupada. É um significado longo, mas como a gente já está adiantado aqui, mas vamos ler. Os adoradores dos semideuses já foram descritos como pessoas menos inteligentes. E aqui, os impersonalistas recebem definição semelhante. O Senhor Krishna, em sua forma pessoal, dirige a palavra a Arjuna. E mesmo assim, devido à ignorância, os impersonalistas argumentam que, em última análise, o Senhor Supremo não tem forma alguma. Jamunacharya, um grande devoto do Senhor na sucessão discipular de Ramanujacharya, escreveu a este respeito um verso muito apropriado. Ele diz: meu querido Senhor, devotos como Vyasadeva e Narada sabem que você é a personalidade de Deus. Compreendendo diferentes textos védicos, pode-se chegar a conhecer suas características, sua forma e suas atividades. E então entender que você é a suprema personalidade de Deus. Mas aqueles que estão nos modos da paixão e da ignorância, os demônios ou não devotos, não podem compreender-lhes. Eles são incapazes de lhe compreender. Mesmo que comentem com toda habilidade o Vedanta, os Upanishads e outros textos védicos, esses não devotos não conseguem compreender a personalidade de Deus. Então esse é o verso que foi falado, né, do Stotra Ratna 12, Ramanujacharya, né? Prabhupada continua: no Brahma Samhita declara-se que a personalidade de Deus não pode ser compreendida pelo simples estudo da literatura Vedanta. Só pela misericórdia do Senhor Supremo é que se pode conhecer a personalidade do Supremo. Portanto, neste verso, afirma-se claramente que não só os adoradores de semideuses são menos inteligentes, mas aqueles não devotos que se ocupam no Vedanta e em especulação sobre a literatura védica, sem nenhum traço da verdadeira consciência de Krishna, são também menos inteligentes, e para eles não é possível compreender a natureza pessoal de Deus. As pessoas que vivem com a impressão de que a verdade absoluta é impessoal são descritas como Abudhidayaha, e isto se aplica àqueles que não conhecem a característica última da verdade absoluta. No Srimad Bhagavatam, declara-se que a realização suprema começa do Brahman impessoal. E então, ao progredir, chega até a superalma localizada.
mas a última palavra, em verdade absoluta, é a personalidade de Deus. Os impersonalistas modernos são dotados de inteligência bem menor, pois nem sequer seguem seu predecessor Shankaracharya, que afirmou especificamente que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Como não conhecem a verdade suprema, os impersonalistas, portanto, pensam que Krishna é apenas o filho de Devaki e Vasudeva, ou um príncipe, ou uma entidade viva poderosa. O Bhagavad Gita 9.11 também desaprova isto, onde Krishna está dizendo: somente os tolos me consideram uma pessoa comum. O fato é que, sem prestar serviço devocional e sem desenvolver a consciência de Krishna, ninguém pode compreender Krishna. O Bhagavatam 10.14.29 confirma isto. Meu Senhor, se alguém é ao menos favorecido por um leve vestígio da misericórdia de seus pés de lótus, ele poderá compreender a grandeza de sua personalidade. Mas aqueles que especulam a fim de compreender a suprema personalidade de Deus são incapazes de conhecê-lo, mesmo que continuem a estudar os Vedas por muitos anos. Ninguém pode compreender a suprema personalidade de Deus, Krishna, ou sua forma, qualidade ou nome, valendo-se da simples especulação mental ou comentando a literatura védica. Deve-se compreendê-lo através do serviço devocional. Quando alguém se ocupa em completa consciência de Krishna, começando pelo canto do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, somente então pode compreender a suprema personalidade de Deus. Os impersonalistas não devotos pensam que Krishna tem um corpo feito desta natureza material e que todas as suas atividades, sua forma e tudo relacionado com ele é Maya ou ilusão. Estes impersonalistas são conhecidos como Mayavadis. Eles não conhecem a verdade última. O 20º verso afirma com clareza: aqueles que estão cegos pelos desejos luxuriosos rendem-se aos diferentes semideuses. Aceita-se que, além da suprema personalidade de Deus, existem semideuses que têm seus diferentes planetas. E o Senhor também tem um planeta. Como se afirma no 23º verso, os adoradores dos semideuses vão para os diferentes planetas dos semideuses, e aqueles que são devotos do Senhor Krishna vão para o planeta Krishnaloka. Embora se afirme isto com toda a clareza, os impersonalistas tolos continuam defendendo a ideia de que o Senhor não tem forma alguma e que somos forçados a aceitar essas formas. Por acaso, no estudo do Gita, fica evidente que os semideuses e suas moradas são impessoais? Obviamente, nem os semideuses, nem Krishna, a suprema personalidade de Deus, são impessoais. Todos eles são pessoas. O Senhor Krishna
é a suprema personalidade de Deus e ele tem seu próprio planeta e os semideuses têm os deles. Portanto, a alegação monística de que a verdade última não tem forma e de que a forma nos é imposta não é verdadeira. Aqui se afirma claramente que ela não nos é imposta. No Bhagavad Gita está bem claro que as formas dos semideuses e a forma do Senhor Supremo existem simultaneamente e que o Senhor Krishna é Satchit Ananda, conhecimento eterno e bem-aventurado. Os Vedas também confirmam que a suprema verdade absoluta é cheia de prazer bem-aventurado e que ele é o reservatório de qualidades auspiciosas ilimitadas. E no Gita, o Senhor diz que, embora ele haja não nascido, mesmo assim ele aparece. São estes os fatos que devemos entender no Bhagavad Gita. Não se consegue compreender como a suprema personalidade de Deus possa ser impessoal. Com relação às afirmações do Bhagavad Gita, a teoria impositiva dos monistas impersonalistas é falsa. Nesta passagem, fica evidente que a suprema verdade absoluta, o Senhor Krishna, tem forma e personalidade. Jaya Srila Prabhupada. Então, espero que vocês tenham gostado, né, desse verso. É um verso que podemos usar para desafiar, né, aquelas pessoas que falam que Krishna é só uma pessoa, assim, um semideus, um príncipe assim, importante no mundo que passou aqui há 5.000 anos atrás. Então, no Bhagavad Gita, né, então, vou ler esse verso de novo para terminar, né? Homens sem inteligência que não me conhecem perfeitamente pensam que eu, a suprema personalidade de Deus, Krishna, antes teria sido impessoal e que agora assumi esta personalidade. Devido a seu conhecimento limitado, eles não conhecem minha natureza superior, que é imperecível e suprema. Então, todas as glórias são ao nosso lindo, né, Senhor, nosso amado Deus, Krishna. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Sri Sri Gauranitai, todas as glórias são ao Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Todas as glórias são a sua divina graça, Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribol.